Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre louvar a Deus em terra estranha, ou seja, vivemos num mundo hostil, mas mesmo assim devemos continuar louvando ao Senhor porque Ele é bom. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Esse é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar a nossa caminhada pelo livro dos Salmos. Gente, quanta coisa linda a gente está vendo, né? Quanta beleza, quanta profundidade, quanta teologia, quanta humanidade e quanta divindade, falando de Deus agora, resumida em textos tão belos, né? Para a gente poder entender, para a gente orar, para a gente colocar em prática na vida. E é muito bom a gente conversar sobre coisas profundas, assim, numa mesa, e tendo você também na nossa companhia, com amigos queridos, né? Que compartilham aquilo que Deus tem falado ao coração deles. E eu passo a apresentá-los a vocês mais uma vez. Aqui, Josanã Alves, nosso querido amigo, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, uma alegria mais uma vez estudarmos. Essa que revelo, para mim, é uma das duas preferidas lições, essa de hoje. Olha, que bacana. Felipe Mazotti, que legal, amigo, ter você mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês, prazer a gente poder conversar sobre algo que é muito importante, que também é uma lição muito cara ao meu coração, essa noção do exílio, né? E das canções do exílio. Olha que tem coisa boa vindo aí, né? Bom. E aí, Cândido? Que bom receber você de novo, amigão. Aqui, amigo, privilégio estar aqui nesse programa que é tão assistido lá na minha casa também, pela minha família. Quero mandar um abraço também, meus pais que assistem, meus sogros que assistem e minha esposa também, que se eu não mandar, complica, tá? Sim, manda, mas muito legal manda de estar forma aqui mais especial uma para vez. ela, né? Um abraço, um beijo para Melina, minha esposa. Isso daí. Cândido, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te damos graças pelo privilégio de ter a Tua Palavra nas nossas mãos. Amém. Tua Palavra que já nos iluminou o caminho tantas vezes, consolou nosso coração, nos trouxe paz, nos trouxe direcionamento. Nós vamos mais uma vez abrir este santo livro e junto com as páginas abrimos também o nosso coração, Pai. Ilumina-nos a mente, dá-nos um momento maravilhoso aqui na Tua presença. Abençoa também aqueles que acompanham agora este estudo, que sejam também abençoados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para quem anda com Deus, a cada dia está cada vez mais claro que esse mundo não é o nosso lugar. Na realidade, o planeta Terra tem se mostrado um ambiente muito hostil para a vida de uma forma geral, mas, sobretudo, para a vida cristã. O planeta tem se tornado cada vez mais perigoso, inóspito, complexo para se viver aqui, e essas coisas vão aguçando em nós o sentimento de não é nosso lugar esse lugar. Dá vontade de pedir para Jesus voltar mais rápido, para que a gente chegue na nossa terra mesmo, na nossa pátria, onde nós poderemos cantar de fato com plena coerência entre tudo, o ambiente, a natureza, tudo vai poder, congregado, louvar a Deus. E a nossa voz não vai ser uma dissonância no meio da música ruim que soa no mundo, né? Felipe, essa experiência do exílio, né, que nós estamos refletindo de forma espiritual aqui, ela foi uma experiência material para o povo hebreu durante muito tempo, né? Nós estamos falando do povo que era escravo no Egito, peregrinou 40 anos depois, aspirando Canaã, viveu uma temporada em Canaã, mas depois saiu de lá. Parece que o povo de Israel é sempre retratado fora da terra, sonhando com a terra, e os momentos na terra, eles são parece que curtos ali, né?
Fala um pouquinho para a gente da sua percepção do que é essa noção do exílio nas Escrituras. Sim, o texto bíblico apresenta a noção da viagem em direção à terra de Israel a partir de Gênesis, né? Em Gênesis nós já vemos isso, né? Israel está sempre... Gênesis é montado em uma estrutura de ciclos de entrada e saída da terra prometida, né? Então você está sempre saindo e voltando, saindo e voltando, e o livro inclusive termina assim, olha, você vê José dizendo, quando eu morrer pega meu osso e traz de volta, né? Então a ideia de ir para a terra prometida é uma ideia perene no texto bíblico. Agora, é interessante que os textos que nós estudamos nessa semana, as canções do exílio, eles estão situados durante o período do exílio babilônico, em quase sua totalidade. E isso aqui é importante, porque o que aparentemente nós estamos vendo é que esses textos estão descrevendo a dissolução daquilo que eu chamo de universo simbólico de Israel. Você vê, por exemplo, o Salmo 79, lá no verso 5, né? O salmista está clamando exatamente isso. Até quando, Senhor? Até quando? Será para sempre a tua ira? Queimará como o fogo o teu zelo? Derrama o furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoram Jacó e destruíram as suas moradas, estão dissolvendo, né, a vida de Israel. Não nos faça pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as suas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos, né? Então, o que nós estamos vendo nesses cantos é a ideia de que o mundo como eles conhecem está se esvaindo, está se derretendo diante dos olhos deles. Veja que a ida ao templo, e assim como para nós, a ida à igreja, não é um simples prédio, é o caminho que nós tomamos para chegar até lá. São os rostos conhecidos que a gente encontra quando a gente chega lá. É o assento que a gente toma, que é nosso. É aquele assento que você senta com a sua família, se não é o mesmo, né? se não é o mesmo, é o lado da igreja que você senta, né? A parede que você encosta, a parede que seu filho riscou lá e o diácono brigou. Então, essas histórias que nós temos dentro daquele prédio compõem aquilo que nós chamamos de universo simbólico. Então, o Israel, ao ver tudo ao seu redor sendo destruído, o que se destrói não é apenas o templo, ou as cidades, ou as casas, mas as histórias que foram ali vividas. Então, essas músicas, elas clamam por um Deus, ou clamam a Deus, para que Deus não permita que a história deles se esvaia junto, que vá junto com esses prédios. Isso tem tudo a ver com Daniel 8, final, quando o profeta adoece com a visão do versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso o aterrou porque ele associou com uma interpretação literal do período do exílio, que deveria durar 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, mas como ele não entendeu bem Daniel, né, ele imaginou que Deus estava mudando os planos, ou que havia até uma contradição entre aquilo que Deus revelara para ele e que havia revelado para Jeremias. O que resulta, no fim das contas, nisso que está colocando. O templo vai ficar destruído esse tempo todo? Se não tem templo edificado, não tem adoração em curso, de fato, né? Não tem sacrifício sendo oferecido. Se não tem sacrifício sendo oferecido, não tem remissão de pecados, não tem redenção. Ou seja, o povo perdeu, nós perdemos a guerra, né? Então ele vai adoecer por isso, né? E são orações de quem se importa. Esse é o ponto importante aqui. Ele se importa, essa pessoa que ora aqui nesse salmo, ela se importa com essa situação e se importa com o que está acontecendo, o que ocorre em sua vida e na vida da nação. Há um ponto sobre o exílio que é importante também ponderar para entender os salmos dessa semana, que ir para o exílio era um problema político, era um problema social, era um problema econômico, mas era sobretudo um problema teológico. Claro. Sim. Porque naquela época as guerras não eram só entre exércitos, eram entre deuses. Então, se o meu exército venceu o seu exército, na verdade, o meu Deus venceu o seu Deus. E eles tinham o costume até de entrar nos templos, amarrar as imagens de esculturas e levar para o templo da cidade vitoriosa. Quando chegaram no templo de Jerusalém e não tinha imagens, levaram, Daniel 1 diz isso, né? Eles levaram para o templo da Babilônia os utensílios. Então, e aí o problema que os salmos vão nos apresentar essa semana é
como Deus vai resolver esse problema teológico, porque é a sua casa, é o seu nome, é a sua honra. Os vizinhos, as nações vizinhas estão dizendo, o Deus de Israel acabou. E a maneira como Deus vai se relacionar com o mal, como ele vai reagir ao mal, isso tem muita importância. Há uma frase de um autor chamado John Pecan, existe um livro dele na Casa do Publicador que eu recomendo muito, até a Odisseia do Amor, que ele diz o seguinte: a maneira como compreendemos o envolvimento ou a ausência de Deus na causa do sofrimento e do mal afetará de maneira expressiva o modo como nós vivenciamos o mal e o sofrimento que nos atinge. Então, a maneira como eu compreendo que Deus reage e age em relação ao mal vai influenciar muito na maneira como eu reajo ao mal. As pessoas às vezes pensam assim, Deus tem que agir, Deus tem que agir. Mas se você olha para a Bíblia, as pessoas que mais conheceram a Deus não foram as que viram Deus agir de maneira miraculosa, não foram as que viram o mar ser aberto. As pessoas que mais confiaram em Deus não foram as que viram comida cair do céu. As pessoas que mais confiaram em Deus foram as que tiveram que entrar na cova dos leões, que tiveram que entrar na fornalha, que tiveram que sacrificar o filho, quase sacrificar o filho. Em outras palavras, a relação era mais forte do que a expressão de poder de Deus, a necessidade de poder de Deus. E é isso que os salmos de exílio vão nos ensinar, né? A relação com Deus precisa ser mais forte do que a noção da ausência de Deus. O fato é que o exílio é uma realidade. Foi uma realidade histórica para Israel, continuou sendo uma realidade histórica para o Israel literal mesmo, porque eles foram dispersos de novo depois do ano 70, né? Inclusive, nessa questão simbólica, né, que você está colocando, o Arco de Tito em Roma também tem uma referência clara a isso, né? A menorá sagrada está aí reproduzida, saindo de Jerusalém e indo para o exílio. Mas o exílio também é uma realidade espiritual nossa. E se nós estamos no exílio, nós, mesmo que o nosso universo cultural esteja dissolvido no meio da materialidade hostil, nós precisamos continuar cantando, nós precisamos continuar louvando. E esse é o nosso desafio, e é isso que os salmos exílicos aqui nos mostram. O Salmo 137, que é o verso aqui, né? Como é que eu vou cantar em terra estranha? Você colocou isso no programa anterior, né? Que é uma canção sobre não conseguir cantar. Né? Eu penso, essa lição dessa semana realmente é muito forte, porque traz reflexões e aplicações para nós. Eu penso que o exílio, ele impõe a necessidade, a palavra que eu vou usar talvez não seja a melhor palavra, mas a necessidade de inventar uma nova forma de expressar nossa convicção, nossa fidelidade a Deus. Veja, Daniel, seus amigos, foram tirados lá da sua terra natal e foram levados para a Babilônia. Como é que a fidelidade a Deus, como é que a espiritualidade dele, a conexão com o eterno, ela se expressava? Quando a gente está falando das idas ao templo, das orações, dos cultos, dos cânticos e tal, quando esse cenário é tirado, como é que a gente guarda o sábado? Como é que a gente expressa pureza? Eu penso muito nisso, sabe, Vinícius, porque eu trabalho com os jovens aqui do estado de São Paulo. E muitas vezes os jovens, eles são incompreendidos pela igreja porque eles vivem numa espécie de exílio também. Eles vivem com um novo cenário social, as demandas na faculdade, as demandas no trabalho, as amizades. É um cenário inédito que eu não conheço como é agora. Como é que você expressa a sua fidelidade a Deus no ambiente universitário hoje? É muito diferente. Eles estão em Babilônia. Exatamente. Então, eu penso muito na minha esposa. Minha esposa, ela é médica, ela se formou em medicina na Universidade Federal do Maranhão e ela começou o seu curso na PUC de Minas, de Betim. E ela, de repente, se viu como a única adventista dentro de uma sala, do lado de jovens de uma condição financeira muito diferente da dela. A igreja que tinha perto do lugar onde ela agora morava sozinha era uma igreja envelhecida. E ela conta isso, ela fala assim, de uma hora para outra eu que sempre fui ativa, eu que sempre gostei de me envolver, eu tive que me perguntar, como é que eu vou permanecer fiel? Se não há um jovem, se não há uma música que fala a minha linguagem, se não há referências espirituais
perto de mim. Minha família não está aqui. Minha família não está igreja, perto. O sábado não é como eu... E, de repente, uma amiga disse assim, você não quer ir passar o final de semana lá na fazenda da minha família? Lá não tinha culto, lá não tinha igreja, mas daqui a pouco ela começou a perceber que aquilo estava melhor do que a experiência espiritual que ela tinha. Então, eu vejo assim, desculpem, mas estou fazendo um recorte da vida do jovem, porque eles vivem numa espécie de exílio, dentro desse grande exílio que nós todos estamos inseridos. Mas eles têm uma tarefa da parte de Deus de inaugurar uma forma, porque ela existe, de se manter fiel aos princípios de Deus, mesmo vivendo nessa terra estranha. E acho que essa é a nossa tarefa. E nessa terra estranha, o Salmo 74 e o Salmo 79, que falam sobre algumas dessas canções de exílio, ele vai falando, está na terra estranha, os símbolos aqui falam, os símbolos de Deus já não estão conosco, o templo já não está aberto. Mas aí o Salmo 74, verso 22, ele diz assim, levanta-te, ó Deus, e pleiteia a tua própria causa. Não é a minha causa que estou no exílio, eu sou a causa de Deus. Né? E ele continua dizendo, lembra-te de como os ímpios te afrontam. Então não é as pessoas do exílio que estão me afrontando. Ao me afrontar, estão afrontando o meu Deus. Então, esse salmo, eles fazem questão de dizer o seguinte, olha, você pode não entender, mas Deus está guiando. Né? Por exemplo, nós sabemos porque Deus não respondeu ali na hora a oração de Jesus no Getsemane, porque ele tinha um plano de salvação. Nós sabemos porque ele não respondeu a oração de Marta e Maria, porque ele queria ressuscitar Lázaro. Devemos pensar na mesma perspectiva nas nossas orações não respondidas. Deus tem um propósito. Ele está guiando. É a causa dele que está ali sofrendo. É ele que está ali. Ou seja, parece que a resistência do salmista está em propor de maneira real na vida dele de que isso não é besteira. Isso aqui não passou, entendeu? O meu universo simbólico parece que se esvai nessa destruição real, local, histórica que ocorre no meu país, mas eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele vai me libertar, eu sei que Ele é real. Parece que o louvor, são os tapumes dessa obra de reconstrução de Deus, né? Como se Deus estivesse... com nós, com o louvor, nos unindo a Ele nessa obra de reconstruir esse universo, né? de ter de fato, de ter esse universo de fato na nossa vida. Ou seja, louve a Deus, né? Esteja com Ele, eu acho que essa é a mensagem, a despeito daquilo que ocorre ao redor. Né? Então, eu acho que o que o salmista faz é isso, ele utiliza o louvor como mestre de obras, né? Nessa reconstrução do universo simbólico dele. Maravilha. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho para você curtir a bênção que é o intervalo da Novo Tempo, as mensagens de Deus para você, mas não vai embora, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Falando nisso, uma dica especial para você que deseja se aprofundar no conhecimento de Deus, especialmente conhecer esse aspecto maravilhoso e verdadeiro de Deus, que é o fato de Ele ser o nosso Criador. Pensando nisso, a TV Novo Tempo está lançando uma nova revista para ajudar você a entender as nuances e os aspectos bíblicos em interação com a ciência do fato de Deus ter criado todas as coisas. Bom, vamos continuar estudando aqui o livro dos Salmos. E a gente está vendo Deus nos convidando a cantar mesmo fora de casa ou longe de casa, né? No exílio. Felipe, tem um salmo aí, o Salmo 137, eu não sei se é esse que você estava pensando bem, que é um salmo em que os hebreus, eles são instados a cantar canções de Sião, longe de Sião. E o texto começa no verso 1 dizendo que eles estão às margens dos rios da Babilônia, que é o local do exílio, né? E assentados e chorando, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores pedimos que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Qual é a sua percepção desse texto? Esse é um texto que tem bastantes camadas aí de significado,
Mas eu queria ver o que você tem a dizer sobre essa passagem. O verso 4, que é o seguinte, é o verso nosso áureo, Ok. né? Mas como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Né? Como cantar em terra estranha, né? Eu fiz parte do meu treinamento teológico fora do país, né? E foram 7 anos morando fora. E eu lembro que eu ouvia, ou lia, declamava a canção do exílio para os meus filhos, né? Na minha terra tem palmeiras. Gonçalves Dias. Exato, onde canta o sabiá. As aves quer que gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? E meu filho foi com 1 ano para lá, minha filha nasceu lá. Na minha terra não tem neve no inverno para ficar exato. maltratando a gente. E eu falava para eles, e eles não imaginavam. Eu lembro que uma vez em um museu... Seus filhos são americanos? A minha menina. Nasceu lá? Nasceu lá. E eu lembro que... e a gente num museu, uma vez, uma exibição do Brasil que tinha nesse museu. Tinha pirarucu, todo tipo de animal que nem eu não vi nem aqui, tinha lá. E a gente passava por uma lojinha no final, e quando chegou na lojinha, tinha o canto do sabiá no fundo, assim. Eu parei, olhei, será que é isso mesmo? Aí o João de Barro, né, o Bem-TV, de repente comecei a chorar copiosamente, chamei minha esposa, o que está acontecendo? Eu peço atenção. E ela ouviu, começou a chorar também, e tal. As noções, os sons de casa, né, nos emocionaram. E muito. Quando eu voltei para o Brasil, comia feijão com banana e chorava, que nem uma criança, descendo do avião. Porque nossa casa tem gostos, sabores, visões, sons. Que evocam memórias. Que evocam memórias e que são caras para nós. Né? E eu acho que o texto está falando disso, né? De um ambiente, ou da noção de que longe de casa não tem como cantar propriamente dito de casa. Eu não tenho como viver esses sons, ver essas cores, entender esses sabores, né? Então, o que o salmista está dizendo, olha, como que a gente pode cantar para vocês? A gente vai cantar, mas vocês não vão entender. A gente vai falar para vocês o que é a nossa casa, mas vocês não vão entender nada. Porque saber, de fato, de casa é viver nesse local, é estar com esse povo. Então, essa é uma realidade que a gente, o Guia de Estudo explora isso, à beira da morte, né? A realidade de que o Salmo 88, o Salmo 102 vão falar sobre isso também, de que o sofrimento do povo inocente de Deus é uma realidade no texto bíblico. Então, a ideia de que às vezes é difícil cantar sobre o lar é real. E é essa canção difícil de expressar, como o Cândido falou para a gente alguns episódios atrás, que é a realidade da canção que Deus aceita de fato. É quando você, Senhor, eu não tenho como cantar, mas eu vou louvar o Senhor com o meu silêncio, com as minhas lágrimas, com quem eu sou. Tem uma outra dimensão do Salmo também, e que alguns teólogos sugerem, que estes salmos, eles emulam a voz dos opressores de Israel, ou seja, e esse literalmente diz isso, né? Eles pedem para a gente cantar, e como que a gente vai cantar, né? Então, e isso nos ajudaria a entender o abuso psicológico que eles estão passando. Parece né? que o opressor está querendo se divertir com o sofrimento. Exatamente. Então, assim, olha, canta aí uma música do seu lar, longe de casa, sabe? Canta aí uma cantarola aí, alguma coisa lá dos hebreus para a gente ouvir, para a gente se divertir. Né? E eles parece que estão reagindo a esse abuso do mundo, por assim dizer, que pede deles que eles deem algo do Deus deles para que eles façam chacota disso. Entende? E eles, não, nós não vamos fazer isso. Não tem como cantar seriamente do nosso povo sem fazer isso na nossa terra. Então, eu acho que a aplicação disso para nós é muito forte. Né? Parece que as canções que eles cantam falam de um sofrimento profundo, mas elas não são coisa de chacota. Eles levam a sério essas canções. Eles entendem que, em face à opressão, às vezes o silêncio é preferível a oferecer parte do que nós cremos como chacota ao inimigo. Porque as canções de Sião são canções da liberdade. E no exílio se experimenta a ausência da liberdade. É a presença da opressão, né? Eu penso que a postura correta diante do exílio e da opressão e da perseguição que nós, do ponto de vista espiritual, estamos lidando hoje, é olhar com esperança para a libertação futura que virá. Então, nós podemos cantar a nossa esperança. Ó, que esperança vibra em nosso ser, pois nós aguardamos o Senhor. Nós não cantamos
da nossa pátria aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Por mais que nós nos identifiquemos com os nossos países, né, com as nossas pátrias, e de fato tem sabores e cheiros e gostos e sons que evocam as nossas memórias infantis e que vão perpetuar conosco, mas da realidade superior e plena, aqui não é o nosso lugar. Então nós cantamos de uma pátria vindoura. Nós olhamos para a cidade que Deus é o arquiteto. E é para lá que nós queremos ir. Nós somos peregrinos. Nós somos mochileiros aqui. Nós estamos incomodados aqui. Na realidade, a gente está desconfortável nesse mundo. O problema é quando a gente começa a achar que aqui é bom. Quando a gente começa a cantar canção para os opressores. Exatamente. Achando que está legal cantar para eles. No fundo, o inimigo está rindo da nossa cara quando a gente vai cantar, entre aspas, as canções desse mundo. É hora de a gente cantar as canções de Sião no coração com esperança, de que Sião de fato se concretize. O estudo dessa semana também, ele sai um pouquinho da questão do exílio e vai para a questão da doença, Claro. da morte que se aproxima, que foi retratado também por alguns salmistas. Me chama a atenção aí o Salmo 88 e o Salmo 102. Ótimo. Alguns dizem que o Salmo 88 é o salmo mais triste do livro. E eu concordo, porque ele só tem o versículo 1, que ele começa dizendo Deus é o Salvador. Depois é só tristeza, angústia, dor, lamento. Isso aqui é um golpe na teologia da prosperidade. Isso aqui é um golpe em qualquer pessoa que tente pregar, venha para a igreja e tudo vai se resolver em sua vida, você não vai mais sofrer, não vai mais padecer. Porque o Salmo está dizendo, eu estou sofrendo, eu estou com Deus, eu creio que Ele é meu Salvador e eu estou sofrendo. E o Salmo 102, ele apresenta o mesmo tema. E imagina numa cultura que cria que doença é punição, né? Então isso se torna mais forte, mas aí vem o verso 26 a 28 aí do Salmo 102. Esse verso que diz assim, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Esse texto, ele é usado em Hebreus capítulo 1, verso 10 a 12, e ele está falando de Cristo. Então ele está dizendo, em meio ao sofrimento, em meio à dor, Cristo é luz. Há um autor, Henry Blocher, que ele diz assim, da cruz emana luz suficiente para iluminar até mesmo a noite mais escura. Da cruz emana luz suficiente para iluminar até a noite mais escura. Então o salmista ele diz assim, olha, estou sofrendo, a dor chegou, a perspectiva da morte está próxima, mas eu creio em alguém que pode mudar essas vestes de dor, sofrimento e morte para a vida eterna. E o autor de Hebreus, que eu creio que é Paulo, faz questão de usar esse texto e dizer assim, é Cristo que vai fazer isso. Coisa maravilhosa. Eu acho que os salmos, eles apontam extremos da vida, né? Tanto o Salmo 41, 88, 102, como o pastor Josana mencionou, eles vão apontar extremos da vida. E eu fico pensando aqui nas aplicações. Essas histórias que a gente lê foram histórias vividas por estas pessoas em seus cenários, nos seus exílios pessoais também. E eu gosto de olhar para o Evangelho com as lentes desse Deus que nos enxerga nos extremos da vida, né? Quando eu olho para os Evangelhos, eu encontro um Jesus que enxergou um cego na beira da estrada, uma mulher na beira do poço, um paralítico à beira do tanque, um ladrão à beira da morte ali na cruz. E ele enxerga a gente também à beira do divórcio, à beira da falência, à beira de um colapso psicológico, à beira de um leito também com um parente num hospital. Então, Deus nos enxerga nessas situações e eu acho que os Salmos descrevem que essa é a vida até do crente, do que tem fé em Deus, não é? Porque a doença, a morte, o luto, o desemprego também bate à porta daquele que é fiel a Deus, mas os Salmos me ajudam a entender. Isso faz parte do exílio em que nós estamos. Aqui não é o lar final. Isso. E se isso servir para alguma coisa, que me sirva para lembrar que aqui não é o meu lar final.
que nós aguardamos uma nova terra. Vinícius, acho que você vai ter problema para encerrar esse bloco. Não, eu quero que vocês falem mais. É muita coisa. É muita coisa. É. E quando Falem. apresenta aqui sobre o problema da ausência de Deus, isso aqui daria uma outra temporada só sobre isso. E o nosso guia de estudos apresenta vários salmos, 42, 63, 69, 102, só para citar alguns que falam sobre esse problema que era real para os salmistas. A ausência de Deus, essa aparente ausência de Deus. Eu gosto de uma história que Agostinho contava, o teólogo Agostinho. Ele dizia que a mãe dele, Mônica, orava intensamente pela conversão dele e ele só ia de mal a pior. Até um dia que ele decidiu ir para Roma para orgia mesmo. E ela orou a noite inteira pedindo a Deus que o seu filho não fosse para Roma, para se envolver com mais orgia, com mais promiscuidade. Para a decepção dela, bem cedo ele partiu para Roma. E foi nessa viagem que ele teve um encontro maravilhoso com Jesus. E um dia ele escreveu dizendo assim: naquela noite, Deus negou o pedido da oração que minha mãe fez a noite inteira para poder conceder a ela o que ela mais pedia em suas orações, que era a minha conversão durante toda a sua vida. Então, Deus não ouviu minha mãe como ela queria naquele dia, porque Ele estava fazendo infinitamente mais do que ela imaginava que Ele poderia fazer. Então, os Salmos, eles nos levam a essa perspectiva. Você não está vendo Deus? Fale isso para Ele, mas tenha a certeza, a segurança, e os Salmos nos falam isso, que Ele está resolvendo, que Ele está agindo, que Ele está de maneira poderosa atuando. Poeticamente, o Salmo 42 retrata essa sensação de ausência de Deus, vou usar essa expressão, sensação de ausência. Sensação. Compara com a sede, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Alguém que está sedento por Deus, né? Essa é uma realidade que se repete na vida de muitas pessoas e muitos de nós já enfrentamos isso, né? A sensação de que estou precisando e não vem, né? Estou precisando de Deus e Ele não aparece, né? Diante do, como você colocou, né? Essa série de beiras aí que você mencionou, e às vezes até quando a gente está sem Ele nem beira nenhuma, né? A gente está precisando de Deus e parece que Ele está ausente, mas Ele nunca está ausente. Ele está presente em silêncio, preparando o momento certo para uma ação definitiva em nossa vida, né? E os salmistas sabiam que Deus não iria permanecer em silêncio para sempre. Isso é evidente nos Salmos, né? Deus não vai permanecer em silêncio para sempre. Me chama a atenção também que os salmistas nos levam a olhar para as evidências e duvidar da descrença. Então, na vida funciona assim: quando alguma coisa dá errado, Deus falhou comigo. Quando alguma coisa dá certo, foi a sorte, foi o eu, foi... E os Salmos dizem assim, não. Quando alguma coisa dá errada, não questione Deus, questione a dúvida e se ponha firme nas certezas de que Ele está cuidando, que Ele está agindo. Eu acho que um aspecto importante a respeito do silêncio de Deus no texto bíblico é que, aparentemente, em vários momentos, ele é intencional. Então, ou seja, Deus silencia de fato, né? Nós vemos isso em várias histórias bíblicas, não só no livro de Salmos. Vemos isso, por exemplo, Abraão com Isaac andando em direção ao monte, né? Pai, cadê o fogo? Em hebraico você tem várias expressões ali que parecem indicar o silêncio de Abraão junto com o silêncio de Isaac. Você vê o próprio 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, você vê Elias, né? E ele vai até o monte, depois do Monte Carmelo, vai até o Monte Sinai, chega lá, Deus não está no terremoto, não está no fogo. E o texto diz em hebraico, e Deus estava na suave voz do silêncio, na voz fina do silêncio, que algumas das nossas traduções falam de um cicio suave, né? Então a ideia é que Ele está no silêncio, que Ele está naquele momento. Os salmistas, ao falarem do silêncio de Deus, e logo na sequência clamarem por uma resposta e ação divina, parecem reconhecer isso, de que o silêncio em alguns momentos é intencional. Ele está ali, Ele está do teu lado. A escritora inspirada, Ellen White, falando sobre a cruz e o momento no livro Desejado de Todas as Nações, quando há escuridão ao redor de Cristo, e ele clama aquilo que está no verso 22, no capítulo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele clama, ele ora o salmo, e ela nos informa ou sugere que aquela escuridão que ocorre ao redor de Cristo, e o tremor que ocorre por consequência da morte dele,
na verdade, eram para esconder os exércitos celestiais e a presença do Pai. O Pai estava ali, junto com os exércitos. E que a terra tremeu diante ou ante a marcha dos anjos. Ou seja, Deus nunca esteve tão próximo do Filho. E ele nunca se sentiu tão longe por causa do peso dos pecados. Então, ou seja, o silêncio indica que ele está ali, não que ele não está. Então, em muitos momentos a gente vai se ver no meio desse silêncio, mas não necessariamente significa que ele não está conosco. O silêncio é a ausência do ruído. E eu cresci sintonizando rádio, né? Frequência de rádio. É horrível aquele som, né? Às vezes cai numa estação que você não quer, uma música horrível. Quando o ruído desaparece, pode ser que dali venha uma melodia que vai Eu sei que a gente falar tem o coração. que terminar, mas a minha esposa me fala que quando o cirurgião está operando, Ele está em silêncio. ele está em silêncio. Ótimo. O professor, quando também está aplicando uma prova, ele também está em silêncio. E às vezes é o momento que ele está mais perto, né? Vamos fazer um intervalo. Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o último bloco do programa Lições da Bíblia e vamos juntos nessa jornada linda pelo livro dos Salmos. E eu quero convidar você também a se aprofundar nesse conhecimento bíblico. Você sabe que uma das maneiras de fazer isso é por meio do nosso guia de estudos, que nesse trimestre está enfatizando exatamente o livro dos Salmos. Se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo, é só acessar cpb.com.br. Pastor Josanão, vamos ao Salmo 77 e você quer destacar aí os versos 7 e 9, não é isso? Eu digo que essas são as perguntas que todos um dia já fizeram. E o salmista, ele não apenas fez, ele escreveu. Ele diz, o Senhor vai me rejeitar para sempre? O Senhor não vai se tornar propício a mim? Será que cessou a tua graça? Ele diz, né, caducou a tua promessa? Ele diz no verso 9, o Senhor esqueceu de ser benigno? Então, isso me mostra que Deus gosta de sinceridade. Isso me mostra que Deus preferiu as perguntas, as dúvidas sinceras de Jó do que as certezas fingidas dos amigos de Jó. Eles chegaram todos cheios de certezas e Deus disse assim, no final do livro, Deus disse, não quero nada com vocês. Mas as dúvidas sinceras de Jó, eu quero. Me chama a atenção que esse salmo, ele diz o seguinte, olha, não tem coisa que não tem resposta. E se você tivesse, Deus seria pequeno. Se você compreendesse o Deus da Bíblia, se você compreendesse o Deus da aliança, se desse para você compreendê-lo completamente, não seria mais o Deus da Bíblia, mas ele continua cheio de amor e bondade. Há uma história que diz que um pastor estava com sua filha na rua e ela atravessou a rua sem que o pai percebesse, um carro por pouco não bateu nela e seria morte instantânea. E ele chorou, se emocionou muito pelo livramento e foi à noite orar. E disse, Santo Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus muito bom, porque livrou minha filha da morte. Ele disse que sentiu o Espírito Santo se aproximando e dizendo assim, se ela tivesse morrido, eu continuaria sendo um Deus muito bom. Então, o Salmo ele nos diz isso, né? Você não entende o que está acontecendo, mas Deus continua sendo muito bom. Lendo esses salmos aqui ao longo dessa temporada, eu percebo que eles são um registro do relacionamento dos salmistas com Deus. Hoje, por exemplo, as canções que fazem mais sucesso nas paradas de sucesso das rádios, enfim, são as canções românticas, né? Que falam de relacionamentos entre homens e mulheres, em que expressões como essas às vezes são usadas. Você se esqueceu de mim, você não me ama mais, o que aconteceu, não é? As músicas sofridas até às vezes, né? Sofrência, né? E aqui é uma, não sei se posso nem usar essa expressão, Cândido, eu acho que não vou usar, mas é o sofrimento do relacionamento com Deus, desses desencontros relacionais entre o ser humano e Deus. Obviamente, esses desencontros são fruto dos pecados, das traições humanas, né? Que às vezes fazem com que Deus estrategicamente se esconda para motivar um retorno verdadeiro, né? Um arrependimento sincero. Mas é legal perceber que isso aqui é um registro
do romance, vamos chamar assim, Uma relação. de uma relação do ser humano com Deus. Agora, fazendo um link até com isso que você falou, que o Josanã mencionou, o salmista apresenta questionamentos. E olha, eu convivo com uma geração, com jovens, que tem muitos questionamentos em relação a Deus. E eu não sei se você sabe, mas os jovens, quando pensam na igreja, em grande medida pensam assim: parece que a igreja não consegue lidar com meus questionamentos. Parece que é proibido, parece que é pecado. Se alguém questiona um princípio, um valor espiritual, é sinônimo de que está apostatado, de que não tem fé, não tem o Espírito Santo. Como é que a gente olha para esses camaradas aqui, né? Agora, veja só, pensando nessa geração, nos jovens e tal, eles estão expostos a muito mais informações, não só sobre o mundo, mas sobre outras correntes de pensamento religioso. E quanto mais informação, isso traz mais confusão, traz mais dúvida, traz mais perguntas e tal. E eu acho que a gente tem que aprender com Deus, que ouve os questionamentos e dá um oceano de paciência. Porque, às vezes, os questionamentos, na sua expressão, alguns deles se desfazem. Na sua expressão que cai no ouvido gracioso, que cai no ouvido paciente. Eu sonho com famílias em que um jovem possa expressar uma dúvida de fé e não ouça como resposta uma repreensão, mas ouça, eu também já questionei algumas coisas sobre como Deus age, como Deus faz, por que é assim, por que isto acontece. Eu sou levado a tomar o exemplo de Deus e quero ser esse que consegue ouvir questionamentos sem julgar, sem condenar, sem aprisionar, sem colocar um sinal de igual. A pessoa é igual ao seu questionamento, a pessoa é igual à sua dúvida. Não, nós somos seres humanos nessa batalha. Deus permitiu que Jacó lutasse com ele, porque Deus gosta de gente que luta, de gente que, sabe, que batalha, que questiona. Vinde arrazoemos. Exatamente, ele mesmo nos convida a isso. Exato, essa falta de tato, muitas vezes, dos adultos, faz com que as dúvidas dos jovens se tornem convicções erradas. Eu acho que a gente tem que realmente aprender com Cristo, que estava consciente que, às vezes, as boas informações, elas têm tempo para chegar também na vida das pessoas. Eu tenho muito a vos dizer, mas vocês ainda não estão preparados. Então, às vezes, a gente tem que ter a maturidade de dizer e reconhecer que a gente não tem todas as respostas. E quando a gente não tem, a gente confia. E, às vezes, mesmo as respostas que nós temos, elas não estão maduras ainda na mente das pessoas. Para ser recebidas. Exatamente, as pessoas precisam passar por um processo de experiência e vivência. E enquanto não tem a consciência e a capacidade de administrar aquelas respostas complexas para a idade delas, elas têm que contar com o nosso apoio, a nossa compreensão. E é isso que Deus oferece ao salmista. Para que haja circunstâncias favoráveis para o florescimento dessa resposta no futuro. E não uma porta fechada em virtude de uma atitude ruim. O que eu acho interessante do Salmo 77, nessa linha de raciocínio que a gente está conversando aqui, é que ele fala de uma oração no meio da noite, né? Se eu ver o verso 1, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Ele está de noite. Quem nunca ficou sem dormir, né? Com um problema, que você fica acordando de noite e pensando naquele problema. Tenta dormir, melatonina não ajuda, né? E volta. E o problema volta, sua mente não desliga, né? E você está rolando com aquele problema. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. É uma alma atormentada por um problema fidedigno que acossa a vida dela e ele busca respostas de Deus, né? Eu acho que essa descrição que você acaba de dar, ela é tão vívida para quem lida com gerações, com as novas gerações, como a gente chama na igreja, né? Porque nós já tivemos que lidar com muitas dessas dúvidas. E eu lembro de momentos em que, para mim, cara, crer em Deus, algumas dúvidas se interpunham na minha habilidade de crer em Deus. E foram mentes e vozes carinhosas que me permitiram continuar no caminho.
e me permitem até hoje continuar nesse caminho. E isso é apresentado novamente no Salmo 73. Eu amo esse salmo. O salmista começa dizendo, eu sei que Deus é bom, eu sei, na teoria eu Aqui sei. tá tudo bem. Aqui está tudo bem. Mas aí ele vai para o verso 2 e 3 e diz assim, mas quanto a mim, eu quase escorreguei. Exatamente. Porque eu comecei a olhar para os ímpios e comecei a ver a prosperidade deles. Eu amo esse salmo pela realidade. Ele diz assim, olha, os ímpios têm um poder que é de fazer com que o justo até chegue a invejá-lo. Sim, olha os youtubers, olha a riqueza deles, Exatamente. olha esse conteúdo, não é de Deus, Pois é. mas veja a prosperidade. Pois é, mas ele vai conduzindo até o ponto que ele chega no verso 16 e que ele diz assim, eu refleti sobre isso. Eu amo também essa ideia de que crer é também pensar. Yes. Há um livro de John Stott que eu amo muito, esse livro, que esse é o título, Crer é também pensar. Então ele diz assim, eu adorei, eu entrei no santuário, mas eu pensei. Então não está em oposição a adoração com reflexão, né, com pensamento profundo. E aí ele diz no verso 17, mas eu entrei no santuário e eu cheguei e percebi uma coisa que eu não estava vendo agora. O que eu estou vendo agora é só prosperidade, é só fotos bonitas, postagens bonitas, mas quando eu entrei no santuário, eu vi para onde o santuário vai levar. Ele vai levar para o fim, o juízo, a decisão. E isso me fez perceber de que lado eu quero estar. O verso 2 diz que ele quase caiu, né? O 18, depois que ele entrou no santuário, ele diz assim, tu certamente pões os ímpios em lugares escorregadios. Então, muda a perspectiva. Quem vai cair, na realidade, é quem é o ímpio. O problema é que, você disse, né, ele estava com a visão completamente anuviada, né? Com os olhos no lugar errado. Mas o santuário equilibra a visão. Ele Orienta e coloca no lugar certo. Você conecta a sua história com a história dos seus antepassados. De novo, essa mesma ideia. Você traz a sua história para Deus. Que é isso que ele está fazendo. Estou olhando ao redor, não estou vendo o ímpio, estou vendo a prosperidade. Olha isso aqui, cara, eu queria viver aquilo ali, mas honrando a Deus, né? Queria ter aquele carro lá, mas honrando a Deus. Será que não dá para fazer um esquema assim, Senhor? E quando ele chega no santuário, ele traz consigo essa reclamação para o santuário. Traz consigo essa perspectiva para o santuário, unindo a sua visão pequena da realidade, mas colocando ela diante do Senhor. Então, ver o Senhor, conhecê-lo, é de fato a resposta. O nosso guia de estudos foi para vários textos que apontam para essa realidade, mostrando Deus em momentos específicos, no livro de Salmos, apontando para as razões pelas quais o fim de fato ocorrerá e virá para a impiedade. Um dos salmos interessantes, no Salmo 125, nós lemos no verso 3, que inclusive da onde o título da lição de quinta-feira sai, e nós lemos assim, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Veja que interessante, para que os justos não pratiquem a iniquidade. Parece que Deus sabe que o justo vai olhar para o ímpio, que o justo vai ver, até que não é tão ruim aquela vida ali. Pois é. Até que não é tão ruim pensar ou ter aquela experiência, Mas parece que a entrada no santuário te dá exatamente isso, essa reorientação de vida, perspectiva, exatamente, para você conseguir tomar a perspectiva de fato da realidade de uma maneira mais ampla e perceber, amigo, os caminhos são opostos. Parece que eles estão muito próximos, mas eles são totalmente opostos. E por que Deus permite isso? Por que Deus não coloca numa redoma ali o justo, para que ele não veja, para que ele não sofra essa influência? Eu responderia essa pergunta com a citação de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 3, que ela diz assim, a fé é fortalecida por entrar em conflito com dúvidas e influências opostas. Uau, fantástico. A fé é fortalecida. Então, Deus diz assim, olha meu filho, eu quero te proteger e vou te proteger no fim, como o salmista viu. No fim, eu vou colocar em ordem. Mas, por enquanto, você precisa. Porque quando você olhar para o ímpio e você perceber o fim, você vai dizer, eu não quero esse caminho. Minha mãe dizia que há duas maneiras de aprender na vida. Uma é quebrando a cara e outra é vendo alguém quebrando a cara e não indo por ali. Mas tem gente que só aprende dessa segunda maneira, ela dizia. E o salmista disse, não, eu não quero, eu já vi onde vai dar, eu não quero ir por aí. O santuário mostrou para ele, Veja, nessa mesma linha, é bem interessante, até uma linguagem bem forte, o Salmo 94, nós lemos partes dele, mas a partir do verso 8, o salmista, depois de reclamar dos ímpios, nos primeiros versos,
ele se volta para o leitor, provavelmente, e diz o seguinte: prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, ele diz, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai puni-las? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Veja que interessante. Então, ele fez o olho, fez o ouvido, ele fez o ser humano, então ele vê, ele ouve. No Salmo 73, o verso 2, ele fala que os pés dele estavam quase escorregando. No verso 18, ele diz que depois de entrar no santuário, que os ímpios estão em lugares escorregadios. E no verso 23, o Salmo 73, ele diz: todavia eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão, pela minha mão direita. E é por isso que ele não cai mais, porque Deus está segurando na sua mão. E aí ele louva a Deus, terminando com o meu verso preferido da Bíblia. Ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha alma desfalece, mas Deus é minha força, a força do meu coração e a minha herança para sempre. É isso que Deus quer que nós experimentemos, que Ele seja o tudo em nossa vida, que a gente olhe para a realidade e enxergue Deus como tudo para nós. Experimente isso. Essa bênção está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Nós esperamos você na próxima semana. Deus te abençoe muito. Forte abraço e até semana que vem.